Boa noite. Estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com o professor Paulo Klein. O professor Paulo Klein é professor da Universidade Federal do Acre, no Departamento de Enfermagem, onde atua na área de saúde coletiva. Ele é formado em enfermagem, tem mestrado em antropologia e está concluindo o doutorado em saúde coletiva. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, a gente sabe que o senhor tem uma vasta experiência aqui na Amazônia, trabalhando com saúde coletiva, trabalhando com conhecimento popular sobre plantas medicinais, sobre a saúde tradicional. Né? Explica pra gente como foi que começou o seu trabalho aqui na Amazônia. Começou há um pouco mais de 25 anos, quando eu vim para a Amazônia para um trabalho voluntário a uma instituição da Igreja Católica chamada Operação Anchieta, em 1978, com o povo Apurinã do Rio Purus, no estado do Amazonas, e com ribeirinhos da localidade do Seruini. E a partir daí eu finquei pé por aqui e estou até agora. O senhor chegou no Acre quando? Em que ano? Meados de 1980. E naquela época, o que era o seu trabalho exatamente? O senhor comentou que chegou a trabalhar com seringueiros? Então, quando eu saí por motivo de uma forte malária do Seruini, né, no Rio Purus, que o Seruini é um afluente do Purus, eu fui trabalhar em Chapuri. Na época estava o padre Destro, eu trabalhava com a paróquia de Chapuri e fazia um trabalho entre comunidades de base, sindicato, andava pelos seringais e nesse período eu trabalhava com Chico Mendes, né, com as comunidades dos seringais e do movimento sindical, que naquele tempo tinha todo o período aí do conflito entre seringueiros e os latifundiários, por exemplo, Bordão e outros tantos, né? E eu, então, trabalhei até final de 82, quando eu iniciei o estudo de enfermagem na UFAC em 83. Então, vi a primeira eleição depois de todo esse período dos regime militar, né? E estou por aí desde esse tempo. O senhor trabalhando com saúde coletiva, o senhor também tem um trabalho muito forte com relação tem um conhecimento muito amplo com relação às plantas medicinais dentro desse trabalho de saúde coletiva. Né? Como é qual é a relação da sua vinda para a região com esse trabalho? O senhor trabalhou no movimento dos seringueiros, trabalhou com os índios. Foi um trabalho basicamente de organização ou o senhor já começou a trabalhar esses aspectos a partir daí? Não, eu inicialmente trabalhava com educação de adultos, né? A gente veio para cá com Paulo Freire, né? Trabalho de alfabetização e as plantas e cuidar da saúde eu fui aprendendo e foi uma das coisas muito boas na região, né? Com pessoas que sobrevivem e muitas vezes muito bem, né, no meio da floresta, outros com dificuldades, mas que têm um saber tradicional e claro que fui percebendo aí que esse conhecimento em grande parte vem da vizinhança seringueiros indígenas e mutuamente aí acho que o seringueiro aprendeu muito. E muitas plantas que hoje o seringueiro utiliza, é claro que tem uma experiência muito antiga e que, de um modo ou de outro, essa população aprendeu. Algumas aprendeu, claro, com a experiência da vida, e outros, certamente, os indígenas ensinavam e diziam como é que se utilizava, e alguns problemas são resolvidos com o uso dessas plantas. Por exemplo, o cipó de fogo, que é terrível, né, para quem é machucado, ferido pelo cipó de fogo, por isso o nome. E uma das espécies de cipó de fogo é um ótimo remédio para tratar tosse. O efeito terrível dele é por quê? Porque a pele, né, ele machuca, ele provoca queimadura. Ele provoca queimadura, ele corta. Uhum. E a água, né, a seiva desse cipó é utilizada por comunidades do interior
para tratar a tosse. E é exatamente o cipó mais brabo, digamos assim, que é aquele que arde mais. O liso não é bom para tosse, é aquele cipó áspero, né? O fogo mesmo. E, então, só um exemplo, né, desse aprendizado com os indígenas, né, que os seringueiros têm. Atualmente tem tido uma procura muito grande por espécies medicinais, né, por fitoterápicos. A unha de gato é uma delas que tem sido amplamente comercializada. O senhor tem uma historinha sobre a unha de gato, né? Como é que surgiu esse interesse, esse conhecimento sobre a unha de gato e por que o interesse do mercado atualmente? Então, também é uma das plantas da cultura indígena, notadamente do povo Kaxinawa. Unha de gato, segundo eu tive informação, ela é chamada, na verdade, originariamente de unha de gavião. E sabemos hoje, né, de centenas, muitas pessoas utilizam unha de gato e que é uma das plantas para melhorar a circulação, microcirculação cerebral e outros problemas onde é utilizada essa planta. E na cultura desses povos há uma enfermidade semelhante à enfermidade que seria causada pelo gavião quando ele agarra a presa, que é uma dor nas costas. E para esta dor nas costas, por analogia à unha, quer dizer, é parecida a unha dessa planta, aquele espinho da planta parecido com a unha do gavião. Então, o mal que o gavião causa é tratado com uma planta que tem uma semelhança com a unha dele. Então, ela serviria para tratar, para cuidar, para sarar a enfermidade que é causada pelo gavião, que é a dor terrível nas costas, né? E com isso, essa simbologia, né? Essa coisa bonita, que vai na natureza, não é só olhar a planta, é olhar o animal, o ser humano, numa relação homem-natureza, né, integrado, animal, vegetal e seres humanos, e com isso se cuida dos doentes e se faz saúde, né? Uma coisa que a gente acho que deveria aprender mais sobre isso, né, de uma maneira dessa cultura antiga, né, e que hoje muitos seringueiros estão muito atentos também, né? É um diálogo bom, né? Muito bonito isso. Como é que a comunidade compreende a questão da saúde com essa interação com o meio ambiente? O senhor deu esse exemplo aí do unha do gato, eu achei interessante. Como é que se dá a construção desse conhecimento pela comunidade? Olha, em geral, a população seringueira, ela sempre foi cuidadosa com a floresta, né? Os movimentos aqui de não derrubar por derrubar, não devastar e ter uma relação respeitosa com a natureza, isso desde que eu ando nessa região, sempre vi isso nas pessoas mais simples. Isso não era coisa teórica, abstrata, isso é do viver. E cuidar da saúde, há uma preocupação, por exemplo, andar na floresta. Os seringueiros sabem que o clima dentro da floresta é mais ameno. E por que ele é mais ameno? Porque lá o ciclo da água acontece, né? A terra absorve a água e também o sol é menos forte, né? A floresta abranda o clima. Então não se trata só de uma simples questão de oxigênio na atmosfera, isso também. Mas todo esse significado os seringueiros conhecem, em geral os índios conhecem isso, né? E isso tem, acredito eu, uma coisa muito positiva nesses últimos anos, que isso vem tomando um contorno mais claro, né? Mais visível. Por exemplo, cuidado com a água. Ainda hoje é um problema muito mais urbano, né? Nós temos problemas seríssimos com a relação humanos com o uso de água. Em muitas comunidades seringais isso é mais tranquilo, né?
Então, nós, na extensão universitária, junto com algumas prefeituras, nós temos trabalhado de uma forma um pouco pequena, porque não somos um departamento tão grande, mas pequeno trabalho nesse sentido tem sido feito na Reserva Chico Mendes. E em grupos comunitários essa relação com o uso da água tem sido muito boa, né? Embora muito ainda precisa ser feito, mas eu acho que hoje esse problema é muito mais das cidades do que propriamente da população da floresta, né? Os tradicionais seringueiros e mesmo os indígenas, né? E retomando essa questão do saber popular, né? Do conhecimento do nosso povo, quais seriam as espécies mais conhecidas ou mais utilizadas popularmente aqui no nosso estado? As espécies, as plantas medicinais, né, que a gente usa culturalmente. Eu acho que o unha de gato é uma muito utilizada. O sangue de grado é bastante conhecido por N aplicações, né? O carrapicho agulha, aquele carrapicho compridinho que é chamado de picão, o carrapicho agulha, é bastante utilizado. O crajiru, que embora ele seja cultivado nos quintais, mas muita gente utiliza crajiru, é o remédio das mulheres, né, para inflamações, problemas. Tanto é que existe já um comércio, né, de indústrias processando ele, fazendo produtos apresentáveis, né? E acredito são hoje espécies já muito conhecidas, embora no uso popular um produto tradicional aqui na região, que isso você vê desde da entrada do Acre, vê na Amazônia toda, mas de todos os lugares nesse estado onde eu tenho andado, os lambedores, né, os remédios para tosse, eles são, acho que o mais difundido. Aí cada mão é uma mão, mas nesse talvez a casca, né, a planta mais utilizada seja o cumaru de cheiro, né, o jatobá, né, a própria banana, o mangará da banana é utilizado, né, o malvarisco, que é cultivado, mas é um saber popular, né, que é bem adaptado na região. E talvez o produto artesanal mais utilizado seja o lambedor, né, para problema de problemas respiratórios. O senhor é professor da UFAC, é professor, é pesquisador, é extensionista, tem que atuar nas três linhas, né? Como é que a ciência trabalha essas espécies? Nós temos estudos no estado do Acre sobre algumas dessas espécies, ou na região norte? A gente tem na própria UFAC professores trabalhando nisso, né? É claro que esses trabalhos são ainda pequenos e aí tem os vários motivos, né? Precisaríamos ampliar, isso estão sendo feitos esforços para melhorar isso, né? Espécies e há, eu acredito hoje nos professores, pelo menos alguns que eu conheço, do Departamento de Ciências da Natureza, do departamento onde eu trabalho, onde há uma tentativa de, digamos, identificar melhor essas plantas e à medida também das condições que se tem de isso ser melhorado, né, ser aprofundado. Certamente temos muito ainda a caminhar nesse sentido. E como é que caminha a ciência junto com o saber popular nisso? A gente ouve muitas críticas, né, com relação ao conhecimento empírico, né, por parte de membros da comunidade científica. Como é que isso funciona na comunidade científica? Acho que existe aí uma polêmica que eu diria uma polêmica boba, de muitas vezes tentar como colocar numa linha de oposição o popular e o científico, que é absolutamente desnecessária essa polêmica, né? Que o conhecimento popular tem suas limitações, óbvio que tem. O conhecimento científico também não tem solução para tudo,
e sabemos que muitas vezes ele é arrogante e pouco aberto ao diálogo nesse sentido de tentar ouvir, e um pouquinho de bom senso aí vai melhorando a aproximação também do conhecimento científico, e com isso todos têm a ganhar, né? É um esforço que se faz nesse sentido. Do meu ponto de vista, como trabalho profissional de antropólogo, há de fato uma necessidade muito grande de haver um ouvir primeiro, né? Ouvir, conhecer um pouco qual é o significado disso na vida das pessoas. E uma vez havendo minimamente esse entendimento, se é que o cientista está disposto a querer fazer isso, ele só tem a ganhar sem, digamos, menosprezar ou então atropelar, muitas vezes, experiências muito positivas que a própria população tem, né? A gente tem visto com muito otimismo, inclusive alguns professores da universidade, tendo essa capacidade de ouvir. Eu fico feliz em ver muitas vezes colegas que já têm essa disposição. Isso já é um grande passo, né? E outros, obviamente que não, né? Mas isso a vida os ensinará, não é? Certo. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já conversando um pouco mais com o professor Paulo Klein. Estamos de volta no Ideias da Aldeia, numa conversa com o professor Paulo Klein. O professor Paulo Klein é professor da UFAC na área de saúde coletiva, no departamento de enfermagem. Professor, no primeiro bloco nós estávamos falando sobre essa interação entre a ciência e o saber popular, né? E o senhor falou que alguns pesquisadores têm atentado para o significado que esse conhecimento sobre as plantas, sobre a natureza, tem sobre a vida das pessoas, tem na vida das pessoas, né? Analisando como antropólogo que o senhor é, essa questão dos processos de cura, né? Na forma como isso é encarado pelo nosso povo, o senhor diria que isso é uma combinação do princípio ativo das plantas junto com esse conhecimento, com essa crença, com esse conhecimento construído acerca da natureza? Certamente, né? Uma população tradicional, né? Com muito convívio com a floresta, no caso dos seringueiros e indígenas, o significado da enfermidade, do adoecer, do sofrimento, da vida, isso é uma dinâmica do viver cotidiano, né? Essa população não vai ter departamentos para uma coisa, não vai separar, por exemplo, cuidar da comida, do vestuário, da proteção, né, do abrigo, que é uma casa, do relacionamento com os animais, de produzir o que comer e colocar nas panelas, enfim, essa vida cotidiana. E isso é feito num universo simbólico, de significados. Quando ele tem um sofrimento, né, quando ele sente algo, é claro que ele vai ter uma busca de resolver, de procurar, primeiro, um significado para isso, né? Daí a simbologia dos sentidos da vida, do sofrimento. Então tem a ver com uma relação religiosa, simbólica, né? Do mundo que se vivencia, do mundo transcendente. E isso, então, muitas vezes, o uso de uma planta
ocorre nessa simbologia. Então, a cor da planta, o cheiro dela, o gosto dela, tem a ver, porque determinados sabores, eles já indicam alguma finalidade. E daí o princípio ativo, a experiência da vida. Quer dizer, você experimenta mastigar uma planta, aquilo deu uma sensação. Pode ser que aquela sensação, num outro momento, seja recordada e essa planta vem a ter um uso para um sofrimento, para alguma enfermidade. Então, são gerações e gerações. Isso é uma cultura, isso que é um saber simbólico e da natureza, né? Um saber diante de sofrimentos, de doenças. Embora também haja aí um componente de crença, de fé de alguns grupos, onde aí tem um componente que chama-se, muitas vezes chamado de xamanismo, é a capacidade da pessoa de buscar uma resposta numa realidade não materializada no presente. E isso entre os povos é muito forte, né? A maioria dos povos tem essa experiência de buscar uma resposta numa realidade para além disso que se vivencia. Então, neste limiar de buscar uma resposta, muitas vezes também se tem uma percepção do uso de plantas. Essa riqueza toda está presente na nossa cultura, né? E se a gente prestar um pouco de atenção, pode participar, compreender, né? E daí a grande importância das plantas nesta vida cultural, né? A diversidade biológica na Amazônia vive constantemente sob olhares do mundo inteiro. Como é que as comunidades lidam com essa questão da biopirataria? Como é conhecer e algumas vezes não querer mais informar por uma questão de segurança? Felizmente, esse resguardo, né, esse cuidado, a gente tem percebido, né, entre indígenas, entre seringueiros, que não se diz mais com facilidade tudo, embora muitas plantas são de domínio de todos, né? Algumas a gente também não publica, não diz nada, porque não fomos autorizados a dizer. Outras vezes ocorre uma coisa engraçada, né? Entre alguns grupos indígenas, às vezes acontece, alguém chega lá muito curioso, muito perguntão, e ele diz uma bobagemzinha que ele acha engraçado e o pesquisador, boba, muitas vezes de maneira boba, vai lá e pensa que descobriu a pólvora e não é nada daquilo. Ele foi lindamente enganado por uma curiosidade também não apropriada, né? Então, isso ocorre, eu já vi. Outros são enganados, assim, por exemplo, com algumas bebidas, né? Que diz, tal bebida ocorre, né? Efeitos extraordinários e não é isso. Então, felizmente, eu acho muito positivo que a população está bastante atenta a esse problema. E no meio urbano, mais politizado, acho que muito positivo isso que está se tomando, né, de haver também, do ponto de vista das leis, da regulação, um cuidado com essa grande riqueza, né, da cultura e da natureza, né, sem dúvida, né, há que se proteger isso. E como é que nós, população urbana, que não temos esse conhecimento tão amplo sobre essas plantas, como é que nós podemos viver entre a necessidade de proteger, essa consciência que as comunidades já têm, e a necessidade também de conhecer mais? Como é que a gente lida com isso? Então, muitos lugares há já formado ou em processo de aprendizado de um manejo, de um uso sustentável, né? Essa é a grande questão que está posta. Por exemplo, hoje a gente trabalha com comunidades, o seringueiro, o mesmo agricultores,
utiliza uma planta, ele precisa da casca da planta, então usa-se a raspadeira do seringueiro, que é um instrumento conhecido pelos seringueiros, e não vai agredir a árvore ferindo o lenho dela, mas tira a parte só que não afeta a vida da planta. Então isso já é feito em muitas comunidades. E também o repovoamento de espécies, né? Outro dia, por exemplo, cheguei num colono, ele não é nenhum expert em ecologia, mas ele, muito bonito, está plantando o pau d'arco roxo, que o acreano não gosta que se diga ipê roxo, né? É o pau d'arco roxo, essa espécie tão procurada, né, que hoje é vendida aí em N lugares, mas muito utilizada em processos inflamatórios crônicos, em inflamações crônicas, né, essas doenças, e a população utiliza. Eu vi esse agricultor perto da casa dele com um repovoamento dessa espécie, num pomar de fruteiras e outras, entre as quais ele plantou o pau d'arco. E como é que é possível garantir a apropriação desse conhecimento pelas populações tradicionais, trabalhando essa questão, a proteção e a exploração? Porque muitas vezes a gente pensa em desenvolvimento, e o senhor colocou um exemplo muito bom de desenvolvimento sustentável aí, né? Mas muitas vezes quando se fala em desenvolvimento, pensa-se em desenvolvimento econômico. Né? Então, como é que a gente garante a apropriação desse conhecimento por essas populações e o desenvolvimento de forma a disponibilizar para um número cada vez maior de pessoas esse conhecimento e esses produtos? Então, desculpa me interromper, mas o caminho é a industrialização desses produtos? Não, eu vejo com muito, diria assim, deve ter muita ponderação em relação à corrida industrial, né? Primeiro que a indústria no ramo da saúde por si é altamente questionável no que ela gera, como se a saúde dependesse sempre de um produto que eu preciso comprar. Primeiramente é importante se diferenciar que a prevenção, a saúde preventiva, a promoção, promover a saúde, isso é a base de todo o trabalho. Sem isso, não se está fazendo absolutamente saúde, né? Está se fazendo um mercado das enfermidades, um adoecimento longo das populações. Uma vez que algum produto desse se faça necessário, aí é claro que as leis hoje já se tem, né, parlamentares, felizmente bons exemplos, é importante que se diga, a própria ministra tem feito um esforço, outros parlamentares daqui do Estado, nesse sentido de ter uma legislação positiva para que a sustentabilidade seja garantida. Agora, eu vejo um caminho grande ainda a ser percorrido por exemplo, que o sistema de saúde incorpore alguns produtos, e realmente isso é possível e seria salutar. Uma pequena iniciativa está sendo feita, mas, no meu entendimento, ainda é muito tímida. Isso precisa ser ampliado e inclusive, preparar melhor profissionais nesse sentido. A formação é tanto enfermeiros, médicos, dentistas e tudo, ela ainda está muito pautada na questão industrial de equipamentos de recursos caros, né? E quando trabalhar da promoção e prevenção, dizendo o diálogo educacional da população, a saúde terá outro rumo, aonde muitas vezes esses produtos aí tão difundidos pela propaganda e tal, nem são necessários, porque a finalidade mesmo é não adoecer, né? Que tenhamos todos boa saúde, né? Que é a grande finalidade disso tudo, né? E se adoecer, que o prejuízo seja o menor possível, né? Eu acho que temos ainda muito a aprender nesse sentido. Com relação a essa questão da saúde preventiva, os índios, os seringueiros, os povos tradicionais, eles utilizam as plantas medicinais com o objetivo de promoção de saúde preventiva? Na medida em que muitos problemas iniciais são
resolvidos com uma planta e uma medida doméstica, nesse sentido ele está prevenindo um agravamento. Aí eu diria que sim, né? O que hoje ocorre muito em aldeias é, por exemplo, um empobrecimento da agricultura tradicional, o que a gente poderia assim chamar de etnoagricultura. Tem povos aqui na região com espécies, por exemplo, de milho, de amendoim, de plantas de abacaxis e várias plantas importantes para a alimentação humana e que estão se perdendo. Então, a saúde, o setor saúde, como política, como ação de governo, ele é muito desconectado de outras ações. Nós tivemos uma experiência na Reserva Chico Mendes em Chapuri, onde procuramos uma interlocução entre os setores de governo, entre educação, entre Secretaria de Saúde e Secretaria Agrária, do Desenvolvimento Agrário. Por exemplo, quando você constata por um inquérito nutricional de crescimento de crianças nesses inquéritos que a criança está subnutrida, o que seria óbvio numa comunidade rural? Trabalhar com que os roçados, as comidas e feijão, arroz e outros alimentos, frutas, estejam disponíveis. E essa ação do governo, tanto em qualquer nível, ela é muito desconexa. Um puxa para o lado e, na maioria das vezes, nenhum sabe o que o outro faz. Há uma boa iniciativa hoje, por exemplo, com relação a um programa chamado Educação à Mesa, que está procurando uma ação mais integrada dessas atividades. E nós temos, por exemplo, periferias urbanas, onde é possível ainda produzir alguns alimentos, mesmo hortas, né? Integrar essas ações. Nesse sentido, o setor de saúde pública, as secretarias de Estado e município terão que reaprender a fazer a ação da política pública. E a gente tem procurado em algumas vezes nos cursos de especialização em saúde da família levantar essa discussão e muitas vezes os profissionais ficam de olho arregalado. Agora um médico, um enfermeiro vai se preocupar o que o seringueiro produz no roçado, o que a dona de casa planta um pé de alface, alguma coisa assim. Os profissionais nunca foram preparados para isso. Soa estranho quando, por exemplo, numa equipe de saúde, você poderia muito bem ter uma parceria com o engenheiro agrônomo e trabalhar isso junto, né? Um município pequeno desses, tipo Manela Urbano, Assis Brasil ou Chapuri, ter gente passando fome é um absurdo, numa terra tão generosa, né? Isso não se poderia nem imaginar. Eu, semana passada, estive numa banca de especialização em saúde da família, onde, por exemplo, em Marechal Thaumaturgo, há um alto índice de desnutrição. Isso é inconcebível. A ação pública, ela precisa tratar desse problema. E não é coisa cara, nem é difícil, né? Deveria-se otimizar os recursos que estão já disponíveis, não algo novo, não correr atrás de mais verbas, mas para que essas verbas, essas ações, isso que se chama, quando eu falo política de saúde, as pessoas pensam num partidarismo, né? Não, é a ação do Estado, do governo, né? E essa ação, ela pode, com o recurso atual, ter muito melhor resultado para que não tenhamos criança desnutrida. E não é caro isso, de jeito nenhum, né? Professor, nós estamos chegando ao fim do nosso Ideias da Aldeia. Nós lhe agradecemos muito por as suas informações. Esperamos poder contar com o senhor novamente no nosso programa. Assim que for possível. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição assim que for necessário. E nós ficamos por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Lembrando que nós estamos chegando nas 22 cidades do nosso estado. Uma boa noite e até o próximo programa.